Fala, Diego. Beleza? Oi, Larissa. Aline. Aline, Bom dia, Rubão. Bom dia. tudo bem? Já conseguiu falar com o Pipoca? A gente vai falar hoje com ele. Tá bom. Já falei com ele, ele falou, fala cá, beleza? Caiane, beleza? Tá bom, fala com ele, eu já falei com ele, Aline. Ele já tá lá. Beleza, a gente fala assim. Oi, Larissa. Não tem áudio, Larissa? Não tem áudio? Ou tá com sono, não quer falar? Luísa, Oi, Rubens, tudo bem? tudo e você, querida? Tô indo devagar e sempre. Ah, é nóis, né, Isa? Deixa eu botar uns povos aí de. Eu procuro colocar como co-host uns povos que não tem vergonha, né? Tem uma galera que tem vergonha, né? Aí eu vou colocar de. Que coisa. Malemar. Malemar tem um povo que abre a câmera, né? Aí eu vou colocar de co-host, já viu. É ou não é, Caiane? Ah, A Caiane abre a câmera. eu sei. Tô Ela, tomando coragem. ela fez uma foto pro negócio do vetor lá, ficou bacana pra caramba. Né, cara? Mas eu não sabia que era por aí. Ah, não te avisaram? Não, eu só pedi, eu mandei só. Me consultaram, eu falei, pede. E aí, Felipe, beleza? Larissa? Tudo bom, gente? Cadê nosso amigo Manu? Tá bom, Larissa, sem problema. Ai, ai. O Manu é britânico. Ah, ele entra no talo, né? Ele entra e já começa a falar, né? E assim, se você mandar e-mail para ele, às 10 da noite ele vai verificar. E ele vai te responder. É assim. Bom. Imagina que eu tenho E essa se o aluno me mandar um e-mail 10 da noite, eu mando como resposta um link com vírus. Para a hora que ele clicar, explodir o computador dele. Que Não, tem... é que ele falava assim pra gente. Manda um e-mail que eu não vou responder, qualquer horário. Só 10 da noite eu vou ver meu e-mail e aí eu respondo. Ah, entendi. É um cara meio, como é que a gente pode falar? Sistemático. Eu Eu, não sei. ó, Às vezes falando são nele, ó, pessoas que precisam se Eu sou assim, eu preciso ter minha organização. Eu não tenho roupa no armário da minha companheira, a gente tem armário separado. Porque é um inferno. Ela tem uma lógica e eu tenho outra. Então, organização. Oi, Bom dia, Manu. vou te colocar como host aqui e vou embora. Vou te deixar com a meninada. Só um minutinho, Manu. Beleza, Rubão. Pronto. Gente, boa aula. Divirtam-se e aproveitem. Tá bom? Tchau, beijo pra vocês. Tchau, tchau, Rubão. Nossa, porque tá todo mundo com a câmera ligada agora. A gente se vê, matar a saudade. É bom, eu lembro do rosto de poucos, sabia? A gente teve quantas aulas presenciais? Umas duas ou três, eu acho. No máximo, não foi? Foram poucas aulas. Então, eu lembro do rosto de poucas pessoas, assim, né? Ainda mais que no início é muita gente, né? Depois muita que vai gente. diminuir. Eu lembro da Isa só. Também, mas eu já moro no vetor, né? Eu nem... A Isa, da Ana, de algumas pessoas. Mas, assim, como eu tenho 600 alunos, então, mas na outra escola, então, assim, cara que eu tenho memória boa, hein? Tem memória de elefante. Bom, vamos lá, gente. A gente vai começar a falar de romantismo, tá? O romantismo é o seguinte, é uma estrutura bastante complexa, e é complexa por quê? Porque é porque é uma escola literária, mais do que uma escola literária, o romantismo é um movimento artístico, tá? De maneira análoga, o romantismo tem a mesma complexidade que o Renascimento, por exemplo. O Renascimento, ele se desdobra, né? Em poesia, em arquitetura,
em pintura, enfim. O romantismo da mesma maneira, né? O romantismo tem uma força tão grande e ele vai se desdobrar em literatura. Dentro da literatura, ele vai se desdobrar em poesia, em romance, em conto, em novela. Ele vai se desdobrar em teatro, né? O teatro romântico de Martins Pena, por exemplo. Ele vai se dobrar em pintura, o Debré, né? O Pedro Américo, por exemplo, aqui no Brasil, né? A missão artística francesa. Ele vai se desdobrar, por exemplo, em arquitetura, né? A arquitetura gótica. Ela nasce, né? O gótico ele nasce dentro de um contexto romântico. Ele vai se desdobrar, por exemplo, na música, né? Você pegar o Chopin, por exemplo, que eu particularmente adoro, o Chopin é romântico, né? Então, é uma escola literária de muito fôlego, grande, tá? Com um contexto histórico fundamental, que é o contexto da Revolução Francesa, e que nasce em 3 países na Europa, tá? A gente vai ver isso. Ele nasce na França, basicamente, por conta da Revolução Francesa, óbvio. Depois, ele se estende para Inglaterra e na Alemanha, né? São os 3 países aí, né, que se constituem o berço do romantismo na Europa. Desses 3 países, ele se espalha para a Europa como um todo. E, obviamente, vai chegar em Portugal. Tá? Até porque, a partir da Revolução Francesa, o centro do mundo passa a ser Paris. Né? O Walter Benjamin, que é um filósofo, né, alemão, ele diz que Paris é a capital do século XIX. Né? O romantismo ele começa, né, como manifestação, como expressão artística no final do século XIX, né, a partir da Revolução Francesa, final do século XVIII, aliás, né, a partir de 1789, né, e ele entra o século XIX adentro. Na Europa, o romantismo ele vai pegar esse finalzinho do 18, né, 1789, e vai até mais ou menos o final da década de 50, né, final da primeira metade do 800, do século XIX, tá? Até mais especificamente com a publicação do Madame Bovary do Flaubert, que é quando começa o realismo, né? Então, é um movimento que dura, né, ele dura menos tempo que o Renascimento, né? O Renascimento dura séculos, né? Mas ele tem a mesma importância, né? Tem o mesmo peso. Ok? A questão que se coloca é o seguinte, praticamente todas as escolas literárias após o romantismo, né, após o século XIX, acabam bebendo diretamente no romantismo, de maneira positiva ou de maneira negativa. Então, tem como base, né, é uma escola canônica de base. Então, por exemplo, o realismo, ele bebe no romantismo na medida em que a escola realista vai fazer uma crítica aos ideais românticos, que são ideais burgueses. A questão do amor, por exemplo. E essa crítica vai aparecer através da temática do adultério, que é uma temática que vai se desenrolar no Primo Basílio, que vai se desenrolar no Madame Bovary, que vai se desenrolar de maneira secundária no Dom Casmurro, que vai se desenrolar de maneira ambígua no Quincas Borba, que se desenrola no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Em todos os romances realistas ali. Então, aparece de maneira indireta. Da mesma maneira, se você adentrar no século XX, os efeitos do romantismo ainda continuam reverberando, né? Na medida em que a gente vai ver que a palavra-chave que define romantismo é identidade nacional. É a construção da identidade, ponto. Essa identidade pode ser nacional ou pode ser uma identidade individual, certo?
Se é nacional, é macro. Se é individual, é micro. Se é individual, está ligado à identidade do burguês. E no século XX, isso está muito presente nos países que sofreram um processo de independência social, econômica, política, cultural, tardiamente. A saber, os países africanos, por exemplo. Então, apesar, se você pegar a lista atual da FUVEST, você vai ver que você não tem nenhum romance romântico. O romance romântico que tinha, foi tirado, que é Iracema. Então, ficou uma lacuna aí. Tá? Só que o romantismo é fundamental. Ele cai muito na Unesp, né? Talvez dos tempos modernos, né? E a gente considera a era moderna a partir da Revolução Francesa, talvez a escola mais importante de todas, talvez não, é a escola mais importante de todas, é a escola romântica. Tá? Porque ela tem várias fases e ela vai reverberar em vários momentos. Então, se a gente pegar os países que sofreram um processo de colonização tardia, a gente vai perceber que a discussão romântica está ali. Então, apesar da lista da FUVEST atual, do vestibular 2020, que é o que vocês vão fazer, do 21 e do 22, você não ter um romance romântico, ele está presente, por exemplo, no Quincas Borba, porque o Quincas Borba vai atuar como uma crítica à alienação burguesa. Quem representa essa alienação burguesa viu... Eu esqueci o nome do menino. Quem representa a relação burguesa, ele está aí, o menino que está lendo Quincas Borba, eu esqueci o nome dele agora. Eu sou o Henrique. É o Henrique? É o Henrique? Que eu te mandei mensagem perguntando. É o novo que entrou. Eu esqueci o nome dele agora. É que tem tanta gente aqui no meu WhatsApp. Então, por exemplo, ele representa o Quincas Borba, o Rubião, por exemplo, é um personagem extremamente romântico, só que é um romântico às avessas. Ele tem um comportamento totalmente romântico, né? Quando ele convida a Sofia para contemplar as estrelas, o Cruzeiro do Sul, né? E quando ele entra num processo de enlouquecimento por conta da Sofia, e esse enlouquecimento aumenta porque ele não consegue tê-la, né? E supostamente ela está traindo o marido, e ele, que não é um amante de fato, na prática, né? É um amante só no ideal, né? O Machado acaba fazendo uma crítica a parvalice, digamos assim, a idiotice romântica, né? O quanto os românticos são tolos. Quando eu pego um romance como Mayombe, por exemplo, que está na lista pela última vez, né? Porque depois de ser trocado pelo Terra Sonâmbula do Mia Couto, eu tenho uma discussão que passa pelo viés da identidade nacional, né? O que o Mayombe discute, na verdade, é o processo de independência política e social de Angola, né, no final da década de 60. Né? O Mayombe tem todos os elementos românticos, né, a começar pela cor local. Mayombe é uma floresta, a floresta é a natureza. A natureza no romance Mayombe é totalmente idealizada. No capítulo 3 ele fala, a natureza é mãe. Mãe é aquela que protege, né? O Ogum negro, né, que é citado no início, os personagens são caracterizados como herói romântico. Então você tem ali um romantismo que está presente de maneira, né, tardia. Então é fundamental que a gente saiba bem essa escola, tá? Apesar de a gente não ter nenhum romance na lista, porque as escolas literárias posteriores vão fazer uma crítica ao romantismo. Não dá para se falar de literatura sem falar de romantismo, até porque a literatura brasileira ela começa com o romantismo. Eu só posso falar em literatura brasileira a partir do momento que eu tenho uma nação independente e eu tenho um público leitor. E quando que eu vou ter esses dois elementos? Um sistema literário vigente
e uma nação? A partir do romantismo, que começa oficialmente em 1836, quando o Gonçalves de Magalhães publica Suspiros Poéticos e Saudades e publica em Paris uma revista chamada Niterói. É o marco inicial, tá? Oficial. Só que o espírito romântico, que vai caracterizar a literatura brasileira, começa, na verdade, aqui no Brasil, o espírito romântico, em 1808. Quando Dom João VI chegar aqui e trazer a corte lá, fugindo de Napoleão, ele vai trazer com ele o espírito romântico. Esse espírito vai se consolidar, né? Vai se consolidar. Em 1814, ele traz a missão artística francesa para dar um up no Rio de Janeiro, que era muito fedido, né? Estava feio. Né? E aí ele promove no Rio de Janeiro aquilo que a gente chama de um processo de europeização. É onde você vai ter nos folhetins urbanos as heroínas românticas lendo francês, tocando piano, dançando no sarau. É a Sofia, gente. A Sofia é uma representação romântica, só que ela é uma representação romântica que atua como uma crítica ao romantismo. Tá? Ela é fake. Aparentemente, né, para quem já está lendo o romance, para quem já leu, tem uma sequência que ela fica obrigando a prima do... Ela obriga a prima do Cristiano. Como assim você não fala francês? Como assim você não toca piano? Você precisa aprender francês. E a menina vai ter aula de piano e de francês. Né? Só que quando ela percebe que a menina tem habilidade e aprende rápido, ela fica meio enciumada, né? Fica meio com inveja, né? Porque a menina começa a ter ali um interessinho no Rubião, né? Então, quer dizer, o romantismo está entranhado aí. Tá? Então, por isso é uma escola fundamental que a gente precisa saber bastante. Tá? O termo romântico, né, que eu estou dizendo aqui, é um termo hoje que virou clichê. Tá? As pessoas hoje, né, os leigos, os incultos, os incautos, os parvos, né, a choldra em geral, né, sempre liga a ideia de romântico com a ideia de amor. Né? Uma pessoa romântica é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa afetiva, é uma pessoa saudosista, é uma pessoa pessimista, é uma pessoa melancólica, é uma pessoa deprimida, né? Mas não só. Né? O termo usual, né, a força da escola é tão grande que a escola ultrapassou o século XIX. Né? E o termo romântico é usado até os dias de hoje, só que é usado de maneira clichê e é usado uma das suas vertentes, que é a vertente individualista. Tá? Mas ser romântico também é ser rebelde, ser romântico também é ser ufanista, é ser nacionalista, ser romântico é ser engajado, tá? É lutar pelos seus ideais, é acreditar nesses ideais, né? Não é só a ideia de amor. Tá? O romantismo ele tem duas frentes, uma frente nacionalista e uma frente individualista. Ambas as frentes corroboram para a formação de uma identidade, seja essa identidade nacional, que é a identidade do burguês, pós-Revolução Francesa, seja uma identidade individual. Então, pensa, a Revolução Francesa vem, abala um sistema, né, totalmente aristocrático, muda a maneira de se ver o outro, agora todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos, só que esse público, né, esse público burguês que está no poder, né, através da democracia, né, que representa o povo está no poder, etc., esse povo não tem cultura.
Esse público não sabe ler poemas barrocos, se lê não entende. Esse público é um público crasso, um público grosseiro, é um público ignavo, sabe? É um público brega. O burguês, ele é brega, ele é diferente do aristocrata, né? A choldra é a patuleia, é a gentalha. Então, esse público não sabe latim, não tem estirpe, não sabe se comportar, não sabe dançar como é que se diz? Aquelas dancinhas, a polca, não sabe dançar polca, não sabe tocar piano, né? Não sabe como se comportar na mesa, né? É o povo que está no poder. O romantismo é um movimento artístico que vai fornecer a esse público que está no poder cultura. Claro que essa cultura não vai ser uma cultura top de linha, uma cultura rebuscada como a cultura aristocrática. É aí que você começa a entender, por exemplo, o que em 1827 nasce o folhetim. O que é mais fácil de se ler, pessoal? Poesia ou prosa? Prosa. Prosa é muito mais fácil. O que se mais lê? Poesia ou prosa? Prosa. Tá? E a prosa, né, romântica, ela nasce como? Nas notas de rodapé dos folhetons, dos jornais. Tá? Então, tinha um espaço ali, uma nota de rodapé, os editores começaram a pensar, bom, a gente precisa colocar alguma coisa. Ah, sei, vamos colocar uma historinha ali só para preencher o espaço. Com o passar do tempo, o público começou a consumir jornal não pelas notícias, mas para acompanhar as histórias que vinham nas notas de rodapé. Né? Daí nasce o quê? O folhetim, o Conde de Monte Cristo, os Três Mosqueteiros, o Corcunda de Notre Dame, o Notre Dame de Paris, né, do Victor Hugo, né? Todos os romances românticos nascem aí. E com o nascimento desses romances que nascem ali no folhetim, e o folhetim ele vai ter uma função, ele vai promover uma democratização da literatura, porque você tem a forma impressa e atinge o maior número de pessoas. A linguagem é uma linguagem mais fácil, mais acessível, e está falando de um tema que é um tema que não demanda, pelo menos no seu primeiro momento, raciocínio, não demanda o ato de filosofar, né? Qual é a função dessa literatura? Promover entretenimento, passar o tempo. Então, quem é que vai ler? São as senhoras burguesas, que são fúteis, que não têm nada para fazer, e entediadas passam o dia lendo romances. Aí vem o realismo depois com Madame Bovary, né? Com o Primo Basílio do Eça de Queiroz, a Luísa, né? Que está entediada porque o marido foi para o Porto trabalhar como engenheiro, né? E o primeiro capítulo do Primo Basílio começa com o Cuco dando 3 horas da tarde, ela terminando de ler A Dama das Camélias, do Mar, né? Que é um romance romântico onde uma prostituta morre de tuberculose, e ela suspira e ela expressa o desejo, nossa, eu queria ter uma vida como a da Dama das Camélias, repleta de emoção, e a minha vida é um tédio. Aí chega o primo, vai e come ela. Aí começa o Primo Basílio, né? A questão do adultério. Então, o realismo ele vai desconstruir esse ideal romântico, né? Então, a função da literatura romântica, uma das funções da literatura romântica é justamente promover o entretenimento. Por que eu falo uma das funções? Porque o romantismo tem fases. Tá? Se você pegar o maior escritor do romantismo, qual é? Vamos ver quem sabe. Quem é o maior escritor romântico? O Lord Byron? Não é o Byron. O Byron, ele é o grande, né,
ele é grande na poesia da segunda geração, que até recebe o nome dele, a poesia byroniana, né? Ou ultrarromântica, ou mal do século por conta da tuberculose. Mas o grande escritor romântico é Victor Hugo. Les Misérables. Tá? Corcunda de Notre Dame, Notre Dame de Paris, né? Os Trabalhadores do Mar e a poesia hugoana. Né? O Victor Hugo, com certeza, amado, quase que veio para o Brasil, por um triz ele não veio para o Brasil, aí acaba indo para Luxemburgo, né? É o grande escritor aí do romantismo como um todo, né? Mas na Alemanha a gente vai ter a figura do Goethe, né? Com Sofrimentos do Jovem Werther. A gente vai ter a Jane Austen, né? Que as meninas adoram os romances da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, Emma, né? A gente vai ter aquela autora, esse nome dela, que escreveu O Morro dos Ventos Uivantes. Tá? A gente vai ter, em 1817, a Mary Shelley, que era amiga do Lord Byron, casado com o poeta Shelley, que vai escrever Frankenstein. Né? A gente vai ter o Bram Stoker, na transição de romantismo para realismo, escrevendo Drácula. Né? Aquele inglês que escreveu O Mundo no Grão de Areia. Como é o nome dele? Eu vejo a imagem dele, não me vem na cabeça. O Como Mundo chama? num Grão de Areia. Mas é inglês esse? Ele é de origem O inglesa. Herman Melville, que vai escrever Moby Dick. Ah, sim, Moby. E o início do romance inglês, por exemplo, começa com Robinson Crusoe, do Defoe. Né? Então, quer dizer, a gente vai ter gente, e claro, né? Ana, eu vou desdizer o que eu disse agora. Como que eu pude me esquecer? Como que eu pude cometer esse pecado? Eu, como professor de literatura, cometi um pecado crucial que eu não poderia ter cometido. O maior escritor romântico não é o Victor Hugo. Não é. Desculpa. Tá? É Honoré de Balzac. Balzac. Tá? Escreveu A Comédia da Vida Humana. São 152 romances. 152 romances. Então, não é. O Victor Hugo é o segundo. Tá? O Balzac é o primeiro. Então, quer dizer, você tem uma literatura toda de entretenimento. Tá? E por que eu falei do Victor Hugo? E por que uma das vertentes é essa questão do entretenimento? Porque o romantismo ele tem várias fases. Tá? Ele inicia, é o que a gente vai falar hoje, na Europa, em Portugal, tá? E o grande escritor português romântico é o Camilo Castelo Branco e o Almeida Garré, e o que nos interessa é o Brasil. Chegando no Brasil, como aconteceu no arcadismo, o romantismo brasileiro vai ter suas peculiaridades ajustadas ao contexto histórico brasileiro. Então, por exemplo, uma das características a gente vai ver do romantismo é a volta ao passado. O passado da Europa é a Idade Média. Então, você vai ter nos romances românticos medievalismo. Por isso, os romances medievais retomam Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, o Corcunda de Notre Dame, Notre Dame de Paris, os Três Mosqueteiros, o Conde de Monte Cristo, é tudo romance medieval, né, que se passa no século XIX, por conta da volta ao passado. Quando a gente chega no Brasil, o passado do Brasil é índio. Então, qual é a literatura que a gente vai ter aqui? Né? Uma das literaturas românticas, literatura indianista. O indianismo vai aparecer tanto na poesia, com Gonçalves Dias, né, quanto na prosa, com o grande escritor romântico brasileiro e o principal e o mais importante que escreve a grande obra-prima do romantismo brasileiro, que é Iracema, né, que é o José de Alencar, que já esteve presente na lista com o Tio, esteve presente na lista com Iracema, com Guarani, etc. Tá? Então, tudo isso para falar um pouco do contexto histórico. Tá aí, ó, Revolução Francesa, tá? Já estudaram a Revolução Francesa? Já passaram por ela? Já, né? Então, a Revolução Francesa é uma revolução burguesa.
Independência da maior parte das colônias luso-hispânicas, né, devido às guerras napoleônicas. Dona Maria I, esse é o termo histórico, né, perde o esposo e o filho que seria o príncipe herdeiro, acometida por grave crise nervosa, fica impossibilitada de governar. Dom João VI, o bundão, né, assume o poder. Em 1808, para a gente é o que mais importa, Dom João VI vem para o Brasil. E, ao chegar no Brasil, ele desencadeia um processo de europeização. O que é a europeização? É você assumir hábitos e uma cultura europeia. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, vai acontecer... O Rio de Janeiro é a terra dos absurdos, né? É o local mais absurdo do Brasil, é o Rio de Janeiro, em todos os aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais, né? O Rio de Janeiro é um lugar que não existe, né? Então, é o local dos absurdos. O Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ter nobres portugueses que vieram aqui com Dom João VI, no Rio de Janeiro, de 40 graus, né, de 45 graus, 42 graus, vestido com aqueles vestidos, as mulheres com aquelas anáguas enormes, e os homens vestidos, né, a caráter, indo tomar chá inglês às 5 da tarde, né, num país que é extremamente tropical, que é quente. Né? Então, você vai ter hábitos europeus. Por isso que você tem um romance, por exemplo, romântico, onde a protagonista é totalmente europeizada. É um romance do Bernardo Guimarães chamado A Escrava Isaura. Tá? E a escrava Isaura é tão europeizada que tudo ao redor dela promove um embranquecimento. O pai é branco, a mãe é negra, então ela nasce mulata. Só que o mulato dela está mais para moreno. Ela é uma escrava que sabe francês, que toca piano, né? Que é objeto de desejo de todo mundo, e o grande amor dela tem um nome e ele tem branco no nome, ele se chama Álvaro. É para promover o embranquecimento da personagem. O Bernardo Guimarães, quando ele escreveu, por ele estar num contexto escravocrata, ele precisa dar um fim, né? Um final feliz para a personagem. E o romance termina com ela se casando com o Álvaro. Até aí não tem problema nenhum. O problema é que ele não mostra o resultado desse casamento, que é o filho, que é negro, que é mulato. Então ela termina casada, mas ele não mostra, né, a união desses dois elementos, do branco com o negro. Né? Mesmo Alencar, quando ele tenta unir duas etnias diferentes, essa união ela não se perfaz. A Iracema morre. Mesmo que o Moacir, que é filho da dor, seja o primeiro brasileiro, o Moacir é brasileiro. Mas a Iracema, que sofre um estupro cultural, ela acaba morrendo. Quer dizer, o amor é impossível de se realizar. Né? É como se ele nos dissesse, olha, houve o amor, mas ele é impossível porque as culturas são diferentes, né? Esse amor deu um fruto, né? Mas esse fruto, para ele existir, é preciso que um preço alto seja pago. Esse preço é a morte, é a Iracema que morre. A morte de uma cultura. A Iracema morre de saudade. Né? Iracema morre de amor. Né? Saudade da terra que ela abandonou. Né? Saudade do Martim, que deixa ela grávida e vai colonizar, junto com o Poti. Então, quer dizer, você tem no jogo romântico
né, no Brasil, uma adaptação ao contexto histórico brasileiro. E o romantismo começa justamente quando Dom João, em 1888, chega ao poder. Para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro, 1888 não, 1808. O Rio de Janeiro, em 1808, tinha em média 4.000 habitantes. A caravana, né, a corte de Dom João VI traz mais ou menos quase 20.000 pessoas. 20.000 pessoas. E aí, eles precisam morar onde? Em algum lugar. Então, eles fazem um carimbo real, bate na porta, coloca assim, PP, propriedade, PR, desculpa, propriedade real. Você tem 2 dias para sair da sua casa. Né? Então, as pessoas começam a serem expulsas. Né? E nesse contexto, começam a pipocar algumas cidades, né? Com nomes de rei, Petrópolis, Teresópolis, né? Começam a nascer aí dentro desse contexto. E um elemento importante, a corte, quando chega, ela vai morar onde? Não era numa fazenda doada? Por um cara lá super rico? Foi no Rio de Janeiro. Mas no Rio. Que parte do Rio de Janeiro? Nossa, eu não sei, mas dava pra ver toda a vista. Eu não lembro o nome Então, dele exato. vai morar de frente para o mar. Ana, você já leu Quincas Borba? Eu não acabei ainda. Lembra que eu falei no início que o romance realista atua como uma crítica ao romantismo? Falei isso no início. Quando o Rubião chega no Rio de Janeiro, o Rubião está vindo de onde? De Barbacena. Certo. Barbacena é Minas. Minas não tem mar. O Rubião chega no Rio podre de rico, com a herança do Quincas Borba. Herança essa que pertence ao cachorro. Ele é o preceptor do cachorro. Tá? Mas ele pode usufruir. Quando ele chega, o primeiro ímpeto dele é querer morar na serra, perto da Tijuca, né? Perto da floresta lá, da mata. O que o Cristiano fala para o Rubião? Não, 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 não. O chique é morar de frente para onde? Para a praia. E aonde que o Rubião compra uma casa? Em que bairro do Rio de Janeiro? Copacabana? Não, esse bairro está decadente, mas naquele período não estava. Que bairro que ele mora? Henrique. Que bairro que o Rubião mora? Botafogo. Né? De frente para o mar. Tanto, gente, que o primeiro capítulo do Rubião é ele fazendo o quê? Contemplando tudo que é dele. O céu, o mar. Lembra que ele está de roupão? É o primeiro capítulo. Ele está de roupão, chinelo que ele ganhou do Cristiano. Aí ele olha lá o quintal, vê o mar, o céu. Ele fala, tudo isso é meu. Né? Aí ele vira e fala assim, o que eu era no passado, professor. O que sou hoje, capitalista. E aí a história começa. Né? Então, Machado ele vai fazer uma crítica exaltada ao romantismo, tá? A todo esse processo de europeização. Percebam, todos os personagens do Machado de Assis são europeizados. Qual é o grande sonho do José Dias no Dom Casmurro? Que é o mesmo sonho do Cristiano, que é o que faz o olho do Cristiano ficar enorme no vagão, lá em Vassouras, quando eles conhecem o Rubião. O Rubião menciona uma palavra que o olho do Cristiano brilha. Qual é essa palavra? Eu, agora mesmo, estava pensando em ir à Europa. Eu nunca fui à Europa. O olho do Cristiano faz assim, plupt. Né?
Então, quer dizer, você tem no Rio de Janeiro romântico e no Rio de Janeiro realista uma sociedade fluminense que é altamente o quê? Europeizada. Totalmente. Tá? E essa europeização começa com a chegada de Dom João VI, e é essa europeização que vai ser o foco de ataque da obra machadiana. Essa elite europeizada, hipócrita, que para sobreviver faz uso da teoria do humanitismo, né, e precisa de um idiota como Rubião, né, para se manter na alta sociedade fluminense. Né? E é essa crítica a essa alta sociedade que o Machado vai detonar. Então, todos os personagens machadianos fazem parte da elite. A Capitu, por exemplo, do Dom Casmurro. A Capitu é pobre, mas ela é interesseira, ela é ardilosa, ela tem olhos de cigana, né? Ela é manipuladora. Quando ela casa com o Bentinho, e eles vão passar a lua de mel na floresta da Tijuca, o Bentinho percebe que ela está ansiosa. Não para de bater o pezinho. Viu, Henrique? Né? A obsessão pelas mãos, obsessão pelos pés, pelos ombros, pelos olhos. Né? Machado tem essas obsessões. Ela não para de bater o pezinho. E aí, o Bentinho fala assim, nossa, a gente está aqui na lua de mel, na Tijuca, a natureza é linda. E aí ele percebe que ela está doida para voltar para o Rio de Janeiro, para o mar. Aí ele pergunta, por quê? Aí ele chega à conclusão, né? Porque quando ela voltar, ela já é uma mulher casada. Ela não vai ser mais chamada de Capitu. Agora ela vai ser chamada de Dona Capitolina Santiago. Já vai ser reconhecida. É isso que o Machado vai desarticulando, vai desconstruindo. Então, por isso que o romantismo ele é tão importante. Né? Porque, como é que eu vou falar do Machado sem falar do romantismo? Porque você precisa entender o que o Machado vai desconstruir. O que o Machado vai detonar. E essa bomba relógio construída pelo Machado começa a partir do momento de que, nos romances românticos, o final dos romances românticos é sempre casamento. Você pega qualquer novela, qual é o ideal burguês de felicidade? Casamento. Todo final de novela, o que tem? Mulher grávida e casamento. Correto? O final é a coroação. Fim. Então, o romantismo, ele te leva até onde? No ideal burguês? Até o casamento. A questão é, o que se tem após o casamento? E quem é que vai mostrar o que se tem após o casamento? O realismo. E o que se tem após o casamento? Adultério. Por isso que todos os romances realistas têm como tema central o adultério. Madame Bovary trai o marido com 2, depois se suicida. Né? A Luísa que trai o marido com o primo e morre de meningite e de remorso. Né? A Capitu, aí o Machado já é uma outra questão, que o Machado é uma exceção e tem um problema ali com o narrador. O narrador é problemático. É ciumento, é castrado, é inseguro, é manipulador, é advogado, então detém o domínio da oratória, etc. Tá? Quincas Borba, o personagem enlouquece. E você tem um marido que pega a esposa e vende a esposa. Que é a Sofia. Ele vende a esposa para o Rubião. Né? Ah, ele é tolo mesmo. Né? Incita essa paixão nele. Porque quanto mais apaixonado ele estiver, mais dinheiro ele vai injetar. Mas não, desculpa, gente, o termo, mas não dá para ele. Aí é horrível, né? Então, qual que é o jogo da Sofia? Né? Você não veio hoje? Né? Aí manda, ele sumiu, ele está com remorso. Manda uma cesta de morangos, o próprio marido escreve o bilhete. A própria letra dele. E envia. Né? Então, o Rubião começa a entrar naquela piração. Espera aí, eu estou injetando dinheiro no Cristiano,
não peguei a Sofia, mas eu acho que a Sofia está dando para outro. Tem esse jogo. Não era o Rick, não, gente, era o Glaucio. Agora que eu vi a foto dele aqui. O Glaucio estava lendo. Eu levantei a mão agora, professor. Oi? Eu levantei a mão agora. Levantou agora? Levantei agora. Beleza. Quer dizer, você levantou agora? Eu levantei a minha mão agora. A mão que eu me refiro é a ativação de comentário. A solicitação de comentário. Ah, tá. Eu achei que tinha dado agora. Não acordei agora. Referente ao Quincas Borba, o que eu percebo muito é uma crítica da idealização romântica. A forma como a Sofia ela manipula, não morde a sopra a relação dela com o Rubião, torna nítido como a expressão romântica ela é tida como uma arte dos tolos. Enquanto que na busca por ascensão social, tanto do Carlos Maria quanto da Sofia, você vê realmente essa percepção de fazer qualquer coisa, mesmo que isso implique na quebra de preceitos morais, para você ascender socialmente. Por exemplo, uma das coisas que eu achei mais fascinante no livro é quando a Sofia, junto com as senhoras da alta sociedade, lá com ela deseja ascender, o grupinho delas, ela estimula o Rubião de maneira indireta a fazer uma contribuição altíssima, que forçasse imediatamente todos os outros homens a contribuir de maneira igual ou maior, enfim. E aí você vê como ela é astuta, como existe nela a percepção do romantismo em relação ao Julião e como ela manipula e utiliza isso ao favor dela. E uma coisa que é importante, todas as mulheres machadianas, o mito das mulheres machadianas é o mito de Eva. Qual é o mito de Eva? É aquela mulher que vai seduzindo, está num conto chamado A Cartomante do Machado, né? Como uma serpente que vai seduzindo o homem, vai se enroscando e depois dá o aperto e quebra todos os ossos. A Sofia faz esse jogo. A questão da Sofia, né? E depois, na verdade, a gente vai, quando for falar do Quincas Borba, a gente vai falar isso. O Quincas Borba demorou 10 anos para ficar pronto, né? O Machado, ele começa a escrever, depois que ele acaba o Memórias Póstumas, né? E termina de escrever em 1890. Então, o livro teve várias idas e vindas, certo? Quando ele termina de escrever, a personagem Sofia, e o que é a palavra Sofia? Qual é o significado do nome Sofia? Sofia é sabedoria. Então, a Sofia, ela manipula o Carlos Maria, ela manipula o Cristiano e ela manipula o Rubião. E ela é extremamente, como você disse, ardilosa, extremamente esperta. Posso fazer um paralelo com o sofismo também? Sim. Eu gosto muito, o Glaucio e a turma, da sequência em que ela, de propósito, incita o marido, dizendo de maneira bem dissimulada, e todas as mulheres machadianas são dissimuladas, tá? Ela fala assim, hoje eu mesmo à tarde eu fui paquerada. Aí o Cristiano fica, como assim? Por quem? Vai ficando nervoso. Não, mas eu só vou falar se você prometer não ficar nervoso. Me chamaram para ver as estrelas do céu. Né? Ela vai tirando, vai soltando o cabelo, né? Aí ele pega ela, né? E pega ela com um pouco de mais força, né? Aí ela fala, você está me machucando, né? Aí ele respira fundo e pensa, não, mas espera aí, né? Eu não posso ir contra ele, porque eu devo muito dinheiro para ele. Então, você tem uma armadilha que a personagem vai, né, construindo. As idas ao baile, por exemplo, ela fala assim, nossa, o baile estava insuportável, estava super entediante. Aí vem o narrador, vem o Cristiano e fala assim, mas você dançou 15 minutos sem parar, né? Como assim? Você estava entediante, se você dançou 15 minutos sem parar, não estava tão entediante assim, né? E você dançou com Carlos Maria, que dança muito bem. Então, quer dizer, o romance inteiro é construído numa questão de ambiguidade. A questão em relação ao romantismo,
é que a figura do Rubião, mineiro, caipira, professor, né, ingênuo, pobre, que ficou rico, né? Essa figura triste, né, ela é a representação do idealismo burguês romântico. O que o Machado quer fazer? Quer criticar essas figuras que acreditam, né, no ato romântico de contemplar as estrelas. Ato este, gente, a crítica é tão feroz que esse ato é inacessível. Não sei se vocês já terminaram o romance. Como é que termina o romance? O Rubião pobre, louco, ao lado do cachorro, mendigo, na porta da igreja, em Barbacena, contemplando o Cruzeiro do Sul, pensando na Sofia e olhando para as estrelas. Estrelas essas que, por estar no céu, ele nunca vai conseguir atingir, ele nunca vai conseguir tocar, ele nunca conseguiu tocar na Sofia. Então, a Sofia é a metáfora dessa constelação que está lá no alto, que é tão desejada pelo personagem, mas que, no entanto, ele nunca vai conseguir, né? E ele termina o romance achando que é Napoleão III, achando que é um nobre, né? Quando ele escuta as formigas, né? As formigas não, as cigarras, o que ele ouve? Sofia, fia, 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 fia. Ele começa a enlouquecer, né? E o romance é tão... A personagem é tão acima dos homens, né, que o Rui Barbosa virou para o Machado numa carta e falou assim, isso está lá na edição, no prólogo, o Machado até fala, explicando a publicação do Quincas Borba. O Machado até fala assim, um amigo meu me escreveu uma carta e falou assim, Machado, por que você não acha que a Sofia merece um romance só para ela? O Machado vira fazer um crossover, né? Um spin-off. O Balzac já fazia isso. O Machado fala assim, eu até cogitei a ideia de fazer um romance só para a Sofia, mas depois eu desisti. A Sofia está ali, completa, né? E ela é maravilhosa, né? Você fica enlouquecido por ela, né? Sofia e Capitu, né? São Sofia e Capitu de Adorim, Baleia e Macabeia, né? São as personagens femininas mais importantes da nossa literatura brasileira. Sofia Capitu, sem dúvidas. Oi? Prefiro a Capitu, sem dúvidas. Ela e os olhos de signo oblíqua são incríveis. O que pega no Dom Casmurro é que você não tem a visão da Capitu, né? O filtro todo é do Bentinho. É diferente do Quincas Borba. No Quincas Borba eu tenho 3 narradores. Eu tenho o Rubião, eu tenho um narrador onisciente e eu tenho a própria Sofia. Esses narradores se misturam. No Dom Casmurro eu só tenho um narrador, que é o Bentinho, primeira pessoa. No Quincas Borba eu tenho um narrador em terceira, que é onisciente. Eu tenho o Rubião, que faz a narrativa em primeira pessoa, ora em terceira. E eu tenho a Capitu, que faz a narrativa em primeira pessoa, através das digressões. Então, é complexo, né? Os 2 romances são, assim, o auge, né? Então, vamos lá, ó. Retorno da Família Real, Independência do Brasil. Daí a gente entra para falar das características, tá? Vou falar bem rápido. Primeira característica romântica. Então, primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Revolução Francesa, ela faz o quê? Coloca a burguesia no poder. Beleza? A burguesia está no poder. Essa burguesia estando no poder, ela precisa de uma identidade. Quem vai dar essa identidade? Uma estética
artística denominada de romantismo. Essa identidade vai ser fornecida por meio de dois conceitos. O conceito de nacionalismo e o conceito de individualismo. Então, você tem identidade, a palavra-chave. Então, qual é o projeto literário do romantismo? A formação de uma identidade. Identidade, uma identidade nacional, né? Pensa, o Brasil é colônia. O Brasil se tornou independente. Ao se tornar independente, o Brasil precisa de uma literatura, precisa de uma bandeira, precisa de uma literatura que fale das suas próprias características, precisa de uma literatura que fale da sua identidade. Quem é que vai fornecer isso? O romantismo vindo da Europa, que foi trazido por Dom João VI. Ao mesmo tempo que você tem o conceito de nacionalismo, você tem o conceito de individualismo. Porque eu sou burguês, eu estou no poder. De que maneira? Eu votei em alguém e alguém me representa. Né? A questão lá da democracia, né? O povo está no poder. Né? O Bolsonaro me representa. Mentira, estou brincando. Tá? Mas teórico, estou brincando não, mas assim, Bolsonaro não me representa, mas ele me representa. Ele foi eleito democraticamente, ele não governa só para um pedaço, né? Ele governa para todo mundo. É que ele acha que ele governa só para os loucos lá, para Saras não sei das quantas. Né? Mas ele me representa, entendeu, né, gente? Né? Representa você, representa o povo brasileiro. Ponto. Tá? Essa representação, né, que é dado pela questão do nacionalismo, eu também preciso saber quem eu sou. Né? Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Por isso que você vai ter no romantismo não um antropocentrismo, mas um egocentrismo. Por isso que o homem romântico ele se coloca no centro do mundo. Tudo gira em torno dele. E a expressão desse individualismo vai ser o amor. Então, eu gosto dela, ela não gosta de mim. O que eu faço? Paro de comer. Eu gosto dela, ela não gosta de mim. Paro de tomar banho. Eu vou assumir um comportamento rebelde, porque o mundo gira ao meu redor. E aí a gente vai ver que no romantismo a gente vai ter um conceito fundamental, que é o conceito de cor local. O que é a cor local? É quando a natureza representa o estado de espírito dos personagens. Eu gosto dela, ela não gosta de mim. O dia está ensolarado, mas para mim está nublado. O dia só começa quando a Iracema coloca os pés no chão. Se eu estou chorando, como é que está o dia lá fora? Chuvoso. Se eu estou triste, como é que está o dia lá fora? Cinzento. Se eu estou feliz, como é que está o dia lá fora? Ensolarado. Então, isso é subjetivismo. Isso é subjetividade. Porque tudo é passado pelo filtro do indivíduo, né? Do egocentrismo. E o romântico, ele tem sempre um comportamento rebelde. Por isso que você vai ter a figura do gótico, o romântico sempre vestindo de preto. Por isso que a tuberculose, o surto, a pandemia da tuberculose no século XIX vai ser tão importante. Né? Porque quando você tem tuberculose, você tem que ficar em casa. O romântico ele é rebelde, ele é boêmio. Ele passa noites e noites e noites bebendo vinho, né? Na boemia. Por isso morrem cedo. Os grandes escritores, poetas românticos brasileiros morreram todos com 20, 21 anos, 19. Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Álvaro de Azevedo. Virgens, tuberculosos, tá? E rebeldes e bêbados. Tá? Morreram todos novos. Né? O Byron também. Né? Por isso que você tem um romance
na Alemanha chamado Sofrimentos do Jovem Werther, velho, né? Do Jovem Werther, né? O Werther é um rapaz burguês, filhinho de papai, que se apaixona por uma moça que se chama Carola, tá? E quando ele a vê pela primeira vez, ela tá com grãozinhos de pão na boca. E ela tá alimentando os passarinhos. Os passarinhos vêm comer na boca dela. Ele fica apaixonado. Aí ele fica obcecado por ela, né? Se declara, ela fala, olha, querido, não vai rolar porque eu sou noiva. Ele não aceita o não, né? Se tranca no escritório, né? Bem em síntese, né? Pega uma bala, espera da meia-noite, mete uma bala na cabeça. Como é romantismo, ele não morre, porque o romântico tem que sofrer. Ele passa a noite inteira sofrendo, vai morrer no outro dia, meio-dia. Esse romance, para você ter uma ideia, ele desencadeou na Alemanha uma onda de suicídio entre jovens de 18 anos. Um monte de jovem começou a se matar por causa desse livro. Os Sofrimentos do Jovem Werther. Olha o ápice do individualismo aí. O cara se acha o centro do mundo. Né? Ela não me ama, então eu vou morrer. Nada faz sentido. Por isso a gente vai ter o escapismo. Por isso que você vai ter poemas românticos que falam de infância. Né? Se ele tem contato com a amada, das duas uma. Ou ele está sonhando, se ele consegue beijar, o tesão do romântico, gente, é o quase. Ele nunca concretiza nada. Se ele concretizar, não tem mais tesão. O tesão dele é o quase. Então é assim, se ele beija a amada, das duas uma. Ou ele está sonhando, aí ele beija e acorda, tá? Ou ela está morta. Quando ele beija, a pele está fria. Aí você vai ter necrofilia, noites na caverna, né? A morte vai aparecer como elemento positivo, né? Então você tem aí duas vertentes para construir essa ideia de identidade. A vertente nacionalista e a vertente individualista. Se você pensar em Iracema, está conjugada as duas vertentes. Iracema é nacionalista na medida em que ele narra a formação da identidade nacional do Brasil, né? Iracema narra como que o Brasil se formou, né? Através do primeiro brasileiro, que é o Moacir, que é fruto de um processo de estupro cultural entre o português Marte, Ares, deus da guerra, colonizador, e Iracema, né? A virgem dos lábios de mel. Tá? Nesse processo de sobreposição cultural, tá? Atrás dessa história de amor impossível, porque ambos são de culturas diferentes, nós temos uma violência cultural. E nessa violência, uma cultura precisa morrer para que outra nasça. Qual a cultura que morre? A cultura dos tabajaras, a cultura indígena. A Índia que morre, para que uma outra cultura nasça. Que cultura que vai nascer? O brasileiro, que é fruto dessa mistura. E olha que o Alencar não leva em consideração, até porque o romance ele se passa em 1500, na época do descobrimento, o Alencar não leva em consideração a figura do negro. Tá? Os românticos, eles não levam em consideração a figura do negro. E aí é uma coisa que tem que se discutir. Quando é que o negro vai aparecer? O negro vai começar a aparecer, de fato, com Lima Barreto, né? E depois de maneira identitária com Macunaíma, que é o herói sem caráter. Ora fica loiro, ora fica branco, ora fica preto, fica se modificando o tempo inteiro. Tá? Então, você tem subjetivismo, tá? Então, Iracema tem nacionalismo, identidade nacional, tem o individualismo, que é o amor de Iracema. Né? Ela morre de amor, ela morre de saudade, ela se sacrifica pelo Martim. Né? A Iracema, gente, ela dá o Boa Noite Cinderela no Martim, né? O licor da Jurema, ele toma, aí ele tem uma relação sexual, quando ele volta lá do negócio, eles já estão casados. Né? E aí o narrador fala assim,
e Deus Tupã perdeu a sua virgem dos lábios de mel, né? Que agora ela é mulher, né? Então, tem o individualismo ali. Tá? Sentimentalismo, exalta-se os sentidos, tudo que é provocado pelo impulso é permitido. Aí uma coisa interessante que vai se contrapor ao arcadismo, né? Porque arcadismo você tem equilíbrio, romantismo, sinônimo de romântico, exagerado. Cazuza, jogado a teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado, perfeito. A melhor definição romântica moderna foi feita pelo Cazuza. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado, ponto. Isso é romantismo, na sua faceta individualista. Ele exagera, ele inventa. A menina nem olhou para ele, né? Ele já acha que ela está dando bola. É aquele filme da Amélie Poulain, a atriz que fez a Amélie Poulain, chamado Bem Me Quer, Mal Me Quer. Né? O cara é só educado com ela, sabe? Eles batem de frente, o caderno dela cai. Aí ele é educado, ele é gentil, ele pega o caderno, entrega na mão dela e dá um sorriso. Então, a partir disso, ela vai começando a construir narrativas. Amor inventado. Nossa, ele sorriu para mim. Nossa, ele chegou mais cedo para me ver. Eu estou sempre aqui nesse horário, ele nunca aparece. No dia que calha dele chegar mais cedo, ele veio aqui para me ver. Então, ela começa a construir um amor inventado. O romântico faz isso. Né? Por isso que o Bentinho vai ser romântico também. O Bentinho vê coisa onde não existe. Né? Então, sentimentalismo, culto ao fantástico, né? Você tem essa aura gótica. O Batman, pessoal, é um personagem extremamente romântico, né? Gotham City, Cavaleiro das Sombras, né? Que luta por um ideal, né? Que perdeu os pais quando era criança, sabe? Que é rico, que é da elite, né? Que é um homem movido por valores, né? Que é extremamente nacionalista, que luta pelo seu povo, é um personagem, né? Tem uma vida trágica, né? Tem um histórico, né? Trágico, tem uma aura de mistério. O romântico tem isso, né? Você vai ler o Corcunda de Notre Dame, tem essa coisa misteriosa. O Frankenstein tem essa coisa, a ideia de vampiro, né? Que anda na noite, tem essa ideia de né? O vampiro também, o mistério, né? Se você lê o Drácula do Bram Stoker, tem isso lá, sabe? Tem essa coisa, né? O culto do fantástico, o culto à necrofilia, né? O gosto pela morte, a atração pela morte. Por isso que na segunda geração romântica, ela é mal do século, é o culto da morte. A morte sempre vai aparecer como elemento positivo, porque a morte coloca fim a um sofrimento. Por isso que o suicídio é tão presente no romantismo. Né? A loucura, por exemplo, que te tira, né? O louco não está aqui, o louco está em outro lugar, né? O Rubião é louco, mas aí ele é como crítica. Se você pegar outros personagens do romantismo, você tem um enlouquecimento, né? A solidão, por exemplo, se vocês leram Tio, como é que a Berta termina? Chorei pra caramba, chorei pra caramba quando li, quando era adolescente. Como é que é o final da Berta, do romance Tio? Sozinha. Ela termina com João Fera, né? O capítulo Ave Maria. Sozinha. Né? O Miguel, lá, o gêmeo lá, fica com a Linda, né? E vai embora, e ela termina sozinha, acompanhada do João Fera, né? Rezando a Ave Maria, aquela que sacrifica. Viagens na Minha Terra, mesma coisa. Então você tem, né, a solidão, esses elementos, né? O culto do fantástico, presença do mistério do sobrenatural representando o sonho. Eu só consigo tê-la através do sonho, imaginando. Ela vem correndo, seminua, tem sempre uma roupa diáfana, branca, sabe? Vem no meio de uma
não, de uma... eu esqueci o nome, gente, que tem branco, cheio de fumaça de manhã cedo. Como é que chama? Neblina? Neblina, isso. Sempre no meio de uma neblina seminua, aí ele toca nela, é sonho, é delírio, sabe? É essa coisa. Onde ela está? Está morta. Então, o que nós vamos fazer? Vamos invadir o cemitério, né? E vamos profanar o mausoléu onde ela está. Aí ele profana o mausoléu, está lá o corpo dela, gelado. Aí ele beija. Então, só depois da morte que eles têm um contato sexual. O romantismo tem muito isso, né? O romantismo, ele cria os góticos, e os góticos são os pais dos emos. Quem foi emo aí? David, você foi emo? Foi emo, David? Não. Emo-core? É o povo da galeria do rock, sabe? Tudo de preto, aquelas botinas, camisa do Nirvana, do Metallica, um crucifixo aqui, umas pulseiras, né? Aquilo ali é a remanescência do gótico, né? O emo-core que sofre, o emo que se corta, não tem uma coisa assim? Né? Então, tudo isso daí é culto fantástico. A idealização do amor, o amor é idealizado, é o que eu falei do quase, é o nunca, tá? O egocentrismo, o homem, ele está no centro do mundo, tudo gira em torno dele, a natureza principalmente. Não esqueça, o principal elemento é a natureza. E aí um conceito fundamental é que na correção da FUVEST, quando a gente corrige, a gente leva muito em consideração se o aluno cita o conceito de cor local. Tá? A gente faz prova, faz correção por amostragem e vê se no pacote de medicina vai aparecer o conceito de cor local. Se aparecer o conceito de cor local, esse desgraçado que citou cor local, ele sobe a nota. Então, para ter a nota completa, é preciso ter cor local. Tá? Então, é sempre interessante que você saiba, né, esses conceitos fundamentais. Tá? Que está ligado aqui ao egocentrismo. Tá? Então, o que é a cor local? É quando a natureza reflete o estado de espírito dos personagens. É diferente de determinismo. É o que acontece no naturalismo. Né? Quando o meio interfere, né, no comportamento do homem. Que é diferente de cor local às avessas, que ocorre lá na segunda geração de 30. Quando você vai ler o Angústia, por exemplo, é cor local às avessas. Tá? Então, egocentrismo, culto do eu, atitude narcisista, em que o individualismo prevalece. Tá? Tudo gira ao meu redor, o que importa são os meus sentimentos. Por quê? Porque os meus sentimentos são maiores que os seus. O que importa é o meu sofrimento. Por quê? Porque o meu sofrimento é maior que o seu. Eu sou o centro do mundo. Tudo gira ao redor do mundo burguês. Tá? O egocentrismo e a rejeição geram escapismo. Pode ser psicológico ou não. Quando é que é psicológico? Quando o personagem enlouquece, por exemplo. O Victor Frankenstein termina lá louco, lá no Polo Norte, junto com a criatura que ele criou. Né? Você tem um escapismo, a fuga. Essa fuga, ela pode ser a loucura, ou ela pode ser, por exemplo, o passado, a infância. Você pega os poemas do Casimiro de Abreu, né? Conhece aquele poema? Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância, meus 8 anos. Né? Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Debaixo das bananeiras, né? Isso é de infância. Porque, como ele é rejeitado no presente, ele vai para o momento onde ele era aceito, onde ele era amado. Quando ele era amado? Quando ele era criança. Então, o passado dele é uma forma de escapismo. Então, você tem a loucura, é uma forma de escapismo. Você tem a solidão, é uma forma de escapismo. O suicídio é uma forma de escapismo.
tá? A infância é uma forma de escapismo. É para esse lugar que os poetas românticos da segunda fase, que é a fase byroniana, que é a fase ultrarromântica mal do século, né, vão. A primeira fase é indianista, a segunda fase é mal do século, a terceira é Condoreira, Castro Alves já está perto do realismo, já está preocupado com questões engajadas, né, a questão dos escravos, etc. Tá? Uma coisa que é importante, se eu sou o centro do mundo, tá? Se tudo gira ao meu redor, eu tenho autonomia. Logo, no romantismo, sai o conceito de imitação, que é um conceito neoclássico, que é um conceito do classicismo, sai a imitação e entra a originalidade. Por isso o poeta romântico ou escritor romântico, ele escreve. Nasce aí nesse contexto a figura do escritor. Tá? É nesse momento que o escritor nasce como profissional que vive daquilo que escreve. Ponto. A literatura se profissionaliza. De que maneira? Você tem um escritor que escreve folhetim e vende essas histórias para os jornais, essas novelas para os jornais. E você tem um público, que é o público das senhoras burguesas que consomem esse folhetim. O Camilo Castelo Branco escreveu mais de 250 novelas. O José de Alencar, romance regionalista, romance urbano, romance indianista, né? Vários tipos de... Bernardo Guimarães, o garimpeiro, o seminarista, a escrava Isaura, a luneta mágica, o moço loiro, né? Joaquim Manuel de Macedo, que é o que marca a prosa romântica no Brasil, a Moreninha, né? Vários outros, Franklin Távulo, Cabeleira, né? O Alencar é o principal aqui no Brasil. Na Europa você vai ter o Dumas, né? O pai e o filho, que escreve A Dama das Camélias, e o filho que vai escrever Les Trois Mouchetons, Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo, né? Victor Hugo, né? Les Misérables, né? Os Miseráveis, por aí vai. Então, você tem uma liberdade de criação, eu posso criar. Então, você vai ter uma... Ele vai brincar com o ritmo, né? O Juca Pirama. Yuca, Pirama. Yuca em tupi significa matar. O verbo yucar é matar, né? Eu mato é ayuca, né? Juca Pirama é aquele que deve morrer, aquele que vai morrer. Juca Pirama do Gonçalves Dias, né? Então você tem uma liberdade de ritmo ali, né? O Juca Pirama tem muito tambor. Você vai usar verso livre, verso branco, sem rima, sem métrica, né? Você sai do aprisionamento clássico, digamos assim. Em termos gerais, temos a volta ao passado, que na Europa é a Idade Média. Então, você vai ter nos romances europeus a presença do medievalismo. Então, você tem... e uma coisa que é importante. Volta ao passado. Medievalismo. Qual é a escola literária, David, que eu tenho no medievalismo? Na Idade Média? É o trovadorismo, né? Trovadorismo. Qual é a principal cantiga do trovadorismo? É a satírica, ou não? Não, é a cantiga de amor. Ah, justo. Uhum. O que caracteriza a cantiga de amor? É a impossibilidade de atingir, de alcançar a vassalagem amorosa. É inalcançável porque eles pertencem a classes sociais diferentes. Isso gera no poeta um sofrimento amoroso, que é chamado de coita amorosa. Se eu falo para você que o romantismo
volta ao passado, e o passado da Europa é a Idade Média, o que vai voltar no romantismo? Como é que é a poesia romântica? Sofrimento amoroso. O amor não correspondido, coita amorosa. Além disso, eu tenho os romances medievais, né? Os Três Mosqueteiros, que não são 3, são 4, que conta a história do Homem da Máscara de Ferro, está dentro dos Três Mosqueteiros, a história do Homem da Máscara de Ferro. Dos gêmeos, já viram que são reis? Um bom contra o mal. Aí o mal prende o bom, que tem o direito ao trono, e coloca uma máscara de ferro nele. Aí ele é liberto pelos Três Mosqueteiros. Aí eles vão, sequestram o rei mal, colocam o rei mal na máscara de ferro, e o rei bom, que não entende nada de corte e tal, tem que se fingir que é o mal. É maravilhoso. É uma novela, ó, uma novela rocambolesca. O que é uma novela? A novela é o folhetim eletrônico dos romances românticos do século XIX, que tinham o objetivo de promover o entretenimento do público. Novela é isso, né? A mesma estrutura, dividida em capítulos, com gancho para segurar quem? O público leitor, né? Você pega uma novela no capítulo de segunda, não acontece nada. Quer dizer, acontece muita coisa. Capítulo de segunda e de terça, percebam, os capítulos são enormes. Por quê? Porque segunda e terça-feira ninguém sai. O público está em casa. Se ele está em casa descansando, ele liga a TV para ver novela. Se acontece muita coisa, é uma maneira de eu fidelizar o telespectador ou o leitor. Por isso que tudo que tem que acontecer nas novelas acontece no capítulo de segunda e acontece no capítulo de terça. O capítulo de quarta é pequeno por conta do jogo. Quinta e sexta, percebam, não acontece nada. Capítulo de sexta e de sábado não acontece nada. Por quê? Porque o pessoal sai. Se eu coloco situações importantes para a narrativa no capítulo de sexta ou no capítulo de sábado e o público sai, quando ele voltar para ver, o que aconteceu? Eu perdi. Então eu não vou assistir. Então você perde o público. Então, essa estrutura novelesca, no século XIX, os folhetins, né, o Quincas Borba, que é um romance romântico, isso vale para os romances realistas também, eles eram publicados semanalmente. Era um capítulo por semana. O Brás Cubas, por exemplo, ele foi de fevereiro a dezembro. Ele nasce primeiro em forma de folhetim. No ano seguinte, o Machado pegou todos os capítulos, juntou tudo e publicou em forma de livro, em forma de romance. Mas o Quincas Borba, o Dom Casmurro, os romances românticos realistas, saem todos um capítulo por semana. E aí você tem as senhoras burguesas que compravam um jornal na segunda, um jornal na terça, um jornal na quinta, um jornal na sexta. É a Luísa do Primo Basílio, a Emma Bovary, um jornal no sábado. Porque cada dia eu acompanho uma história diferente. Isso vai originar, nos Estados Unidos, no século XX, o que eles chamam de eu não sei inglês, tá, gente? Mas soap operas. Ouviram falar disso? Soap operas? Soap opera é sabão em pó. Sabe sabão em pó? É chamado de soap operas. Tá? Sabe série americana? Seriado americano? Como é que é a estrutura do seriado americano? É um episódio por semana. Não é? Um episódio por semana, você vai acompanhando. O seriado americano nasce nas caixas de sabão em pó. Então, o que acontecia? Toda semana, um capítulo de uma história
era publicado atrás da caixa de sabão em pó. E por que caixa de sabão em pó? Porque quem é que usava sabão em pó? As donas de casa. Então, elas compravam sabão em pó para acompanhar os episódios das histórias. O que o Brasil inova? De que maneira que o Brasil inova? Na medida que o Brasil pega essa estrutura semanal, que é uma estrutura folhetinesca do romantismo do século XIX, e o Brasil pega essa estrutura que é semanal e se transforma em estrutura diária. Aí a Globo tem esse mérito, a Globo não, né? A TV Tupi, né? Nos anos 50 e 60 tem esse mérito, depois a Globo chega num ponto que transforma isso no auge, né? Fica perfeito. O melhor lugar do mundo que faz novela de maneira perfeita é a Globo. A Globo transforma essa estrutura semanal em estrutura diária, né? E aí você tem a criação do que a gente conhece hoje como novela, né? Que é todo dia, durante 6 meses, 30 personagens, né? A novela é nada mais, nada menos do que um neto ou a neta do romance folhetinesco, tá? E aí você tem a expressão folhetim. Se eu falo para você assim, gente, a minha vida é um folhetim, né? Cheio de idas e vindas, quiproquós, né? Retornos, cai, levanta, vou preso, sofro um acidente, perco a memória, troco de nome, aparece um irmão gêmeo, sabe essa coisa folhetinesca, né? Você precisa ter essa coisa folhetinesca para você manter o público durante 6 meses. Tenta contar uma história durante 6 meses e manter o público fiel. Você tem que criar. Olha onde entra a liberdade de criação. Você começa a inventar. Percebe? Então, tudo isso tem origem, né, no romantismo, daí o termo novela. Novela vem de novelo, porque obriga o público a acompanhar a história. Isso tem a ver com o mito de Penélope, lá de Ulisses, né, que conta a história. De dia ela faz o enxoval e de noite, né, ela desmonta, esperando Ulisses chegar. Isso tem a ver com os contos, as novelas de Sherazade, nas 1001 Noites. E todo dia precisa terminar a história de maneira diferente, de modo a atiçar a curiosidade do sultão para que ele não a mate. Aí ele fala, para aqui, estou cansado, precisamos dormir, amanhã você continua a história. Como ela era a única mulher do harém que sabia ler e escrever, ela tinha que inventar a continuação da história para manter a curiosidade do sultão, porque ao fazer isso, ela aumenta um dia na vida dela. Porque assim que ele desvirginasse, ele mandava matar. Então, isso é o 1001 Noites, né? Então, não são 1001 histórias, mas são várias histórias que são contadas. O romantismo bebe diretamente nisso, né? No ato de contar histórias, no ato de escrever histórias, escrever. Então, a gente para aqui, tá? Medievalismo. Tudo bem? Todo mundo entendeu, gente, essa introdução? Não fui prolixo, tá? Então, eu vou tentar ir mais rápido, né? Depois eu vou pedir até mais aulas para o Rubão, a gente vai precisar de mais aulas, tá? Mas, enfim, vamos aí, beleza? Bom que vocês abriram a CAM, pelo menos eu não me sinto tão solitário. Só o David abria, tá bom? Beijo, então, gente, até semana que vem. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, Manu. Até semana que vem, sem ser a próxima, porque não tem aula semana Por que quê? vem. Não tem aula na próxima? É feriado. É feriado de quê? Aí, prof, aí é complicado. Dia 7. Emendar. Tá. Amanhã é meu aniversário, viu, gente? Parabéns. Feliz aniversário, Manu. Obrigado, Professor. Feliz aniversário antecipado, professor. obrigado, queridos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu. Tchau, tchau.